Hoje eu vou te ensinar como é que estuda corretamente por questões, beleza? Eu vou utilizar mais do banco do Estratégia Match, mas esse é um vídeo que funciona para qualquer objetivo. Se o teu objetivo for um vestibular, um concurso militar, esse vídeo vai funcionar para ti, beleza? E o primeiro objetivo de fazer questões é fixar um assunto. Eu estudei um assunto, eu quero fixar mais esse assunto, quero que esse assunto eu não esqueça facilmente. A primeira coisa que tu pode fazer é questões. Eu normalmente fixo na forma de flashcards. Então, todo o meu estudo é na forma de flashcards. Então, eu produzo flashcards, ao invés de eu escrever um resumo, escrever algumas informações que eu não posso esquecer, eu produzo flashcards. E aí, eu posso fixar respondendo esses flashcards, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo sobre tudo aqui, sobre produção de flashcards, como revisar, extensões do Anki e tudo mais. Mas esse vídeo aqui é mais sobre questões. Caso tu não use flashcards, tem algumas opções. A primeira é utilizar de questões mesmo realmente já feitas. Por exemplo, pegar um banco de questões aí de vestibular, um banco de questões de concurso, um banco de questões aqui, beleza? Só que essa opção talvez não seja tão boa para uma fixação. E por que isso? Beleza? Porque tu vai ter, por exemplo, se eu coloco 30 questões de leis de Newton, às vezes eu pego 26 questões que é sobre a segunda lei de Newton, 26 questões que são de conta, e eu não peguei nenhuma questão que seja da primeira lei de Newton, que fale mais sobre a teoria de primeira lei de Newton. Então acabei que eu fixei só uma parte do assunto. Então se eu quisesse fixar toda a parte do assunto, eu posso fazer isso aqui de uma forma que é interessante com IA. Por exemplo, eu coloquei aqui no chat GPT, e eu peço para ele, eu entrego o PDF para ele e falo para ele, pô, faz questões aí desse assunto aqui, faz de forma... Por que eu gosto de forma subjetiva, né? Vou ter aqui, faz de forma subjetiva. Eu gosto de forma subjetiva porque tu não precisa saber muito para responder uma questão com alternativa, beleza? Então, tipo assim, eu posso, cara, posso ter estudado um assunto, saber assim, muito pouco, mas eu vendo ali umas palavras, eu vou lembrando das coisas, eu só preciso excluir as alternativas que são mais absurdas. Então, dá para tu acertar muita questão, dá para tu acertar 100 questões no assunto, mas não saber muito bem desse assunto. Então, eu acho que questões subjetivas é uma forma melhor de tu fixar um assunto, mas lá tu pode também fazer essas questões aqui objetivas, pedir para outro IA. Por exemplo, o Gemini, ele faz um quizinho interativo, que é muito interessante. Acabei colocando aqui, mas ele não está produzindo. Tu pode fazer dessa forma, ou tu realmente pode pegar, abrir um banco de questões e ir fazendo as questões. Mas acredito que pode, caso tu use somente questões de vestibular, de provas, pode ser que tu não consiga pegar todo esse conteúdo, fixar todo esse conteúdo, beleza? Tu não consegue passar a visão por todo esse conteúdo, beleza? E aí, além da fixação do conteúdo, as questões elas servem para fazer pequenas revisões durante mesmo o ato de fazer as questões, mas é importante que tu tá olhando as resoluções. Não adianta tu errar uma questão e tu não olhar a resolução, tu não tentar ver onde foi que tu errou, o que foi que tu errou, por que tu errou, se tu errou porque tu não sabia do assunto, ou se tu precisa revisar esse assunto, beleza? E a partir do apanhado maior de questões, entender quais assuntos que tu precisa trabalhar mais, tu precisa estudar mais e revisar mais. Então, as questões elas dão esse norte e também dão um norte de assuntos que tu não estudou. Ah, assisti a videoaula desse assunto. Mas será que essa videoaula foi suficiente para responder todas as questões? Não foi. Então, eu posso complementar com uma questão que caiu. Opa, caiu essa questão aqui, mas não tinha na videoaula. Então, vou, pesquiso, ou até mesmo na solução da própria questão, eu consigo aprender aquele conteúdo. Então, é muito importante utilizar as questões desse jeito. Como é que eu gosto de fazer as questões? De vez de eu, pegar somente essas questões, acabei de dar um assunto, vou estudar esse assunto, vou fazer as questões desse assunto, pronto, acabou. Porque se eu fizer isso, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou esquecer. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma mistura de questões de todos os assuntos que eu já estudei, beleza? Eu vou mostrar aqui no meu banco de questões aqui do Estratégia Média. Por exemplo, aqui, tem algumas coisas também que eu utilizo aqui no banco de questões. Vou mostrar tudo aqui, beleza? Eu coloco todos os assuntos que eu já estudei. Então, eu vou procurando aqui, por exemplo, gastro, eu já estudei esôfago todo, a intestino tem isso aqui, no estômago tem alguns assuntos, e por aí vai. Eu vou colocando todos os assuntos, e aí deu aqui 11.819 questões. E aí depois eu venho aqui no filtro mais avançado, eu estou utilizando só a questão de certa e errada e a questão de múltipla escolha. Aqui eu estou colocando somente as questões que não resolvi, mas eu posso também botar as questões que eu errei, inclusos. Então, tipo assim, sempre que eu errar uma questão, essa questão ela vai se repetir em outro momento, eu posso colocar. E aqui eu estou colocando somente as questões que já tem solução. Pode ver que já dá muita questão, dá 11.800 questões. Então, se eu chegar a acabar esse número de questões com soluções, eu vou utilizar as questões sem solução, mas por enquanto eu não estou utilizando. E é muito importante isso aqui, porque o Estratégia Média, ele tem esse filtro de questões desatualizadas e questões anuladas. Então, uma questão, por exemplo, que atualizou alguma diretriz, ele não vai me cobrar esse assunto, e também as questões que foram anuladas. Assim, eu evito de estar vendo uma questão que, eu estou ali respondendo, tentando responder, mas no final uma questão anulada. Então, eu acabo evitando essa perda de tempo, utilizando somente questões reais. E aí, por que eu faço com esse monte de assunto tudo junto? Porque fica um pouco mais difícil de tu responder e simula um pouco mais tua prova. Então, tipo assim, é muito mais fácil eu pegar aqui uma doença, diabetes.
É muito fácil eu chegar e ver o paciente, eu já sei que o assunto é diabetes, peguei uma lista de questões somente diabetes. E eu vejo ali o paciente com polidipsia, poliúria, perda de peso. Pergunta qual é a doença. É muito fácil. Eu estou numa lista de diabetes. Eu já sei o que, é que eu vou esperar. Eu posso ver diversos tipos de questões. Às vezes dá um paciente lá, eu já sei o que, é que eu estou procurando. É diabetes. E isso vai para qualquer coisa. Por exemplo, tu vai estudar matemática e tu já sabe que a questão de logaritmo fica muito mais fácil. Porque às vezes a questão é um textão. Às vezes tu nem sabe qual é a ferramenta que tu utiliza, a ferramenta matemática que tu utiliza. Mas só por tu saber que tu já está nessa lista. Ah, tô na lista de logaritmo. Então esse logaritmo. Eu tô na lista de função exponencial. Ah, então essa questão aqui eu resolvo com função exponencial. Porque pode ser que venha uma questão que te pergunte: ah, qual função eu utilizo aqui? E tem lá uma função afim, que é uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, uma função exponencial. Mas eu estou no assunto de função exponencial, então meio que isso facilita a resposta. Essa aleatoriedade, eu estou aqui fazendo as questões e eu não sei qual é o assunto que eu estou fazendo. Posso até ter uma certa previsibilidade numa ordem das questões aqui, mas essas questões estão todas misturadas e eu acabo que sempre eu estou revisando os assuntos. Então, daqui, sei lá, um mês, eu tô fazendo questões de coisas que eu estudei 3 meses atrás. E assim continuo fazendo questões, revisando os assuntos. E porque é muito importante as questões como o meu te dizer o que que tu aprende, beleza? Porque, cara, às vezes eu tô fazendo uma questão aqui, eu estudei um assunto direitinho. Vou falar aqui do assunto que eu estudei, que foi injúria renal aguda, beleza? Eu estudei esse assunto, pô, direitinho. Fiz meus flashcards aqui, porque a forma que eu estudo, beleza? É fazendo flashcards. E aí eu peguei uma questão que falava de um assunto. Eu procurei aqui no meus flashcards, ó. Vou colocar aqui só por colocar mesmo, né? Que eu faço assim, mais ou menos. Transplante. Eu poderia colocar aqui já no filtro, beleza? Isso aqui vai ficar para outro vídeo. E aí, transplante. Eu percebi que eu não tinha card sobre transplante. Eu percebi que eu não tinha estudado sobre transplante. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ou utilizar a própria resolução da questão, ou eu escrever para depois estudar. Pô, eu tenho que estudar transplante. Porque tá caindo em questão e eu não sei esse assunto. Eu não estudei esse assunto. Eu tenho que complementar o estudo desse assunto. Então, ele serve para te dar esse guia. Às vezes não, é muito comum tu encontrar questões, pegar questões que, pô, tu estudou o assunto todinho. Estudei totalmente a termodinâmica, mas esse assunto aqui eu não vi. Então, ou tu escreve numa listinha para depois estudar, procurar sobre isso, ou até mesmo a própria resolução da questão vai já te ensinar sobre isso. Eu acho muito legal do banco de questões de estratégia média, porque ele tem resoluções muito completas. Então, tu acaba tendo uma resolução que, além de revisar todo aquele assunto, ele às vezes te dá muita informação que tu pode aprender ali mesmo na questão mesmo, na resolução da questão mesmo, tu tá aprendendo aquele assunto, beleza? E aí, o que é que eu faço? Tenho aqui 11 mil questões, e aí eu crio uma listinha. Normalmente, eu estou criando essa lista com cerca de 1% de cada assunto. Por exemplo, aqui tem 230 questões. Então, eu vou colocar só 2 questões. Isso aqui vai dar mais de 100 questões numa listinha. E aí, eu vou fazer, sempre que acaba a listinha, eu faço outra listinha. Vou fazer essa listinha aqui pra gente continuar. Eu vou colocar aqui o nome aqui da lista. Só coloco mesmo a data de qual eu fiz. E aí deu 122 questões. E aí, como eu dizia, por exemplo, se eu pego esse assunto aqui, né? Eu estou resolvendo essa questão aqui. Pô, não sei nenhum que é turacostomia. Não sei sobre isso aqui, beleza? Eu posso até acertar essa questão. Mas se eu acertar essa questão e eu não sei esse assunto, ou eu vou revisar por aqui, já dá uma informação, das informações alternativa por alternativa, ou ainda eu coloco que é um assunto que eu tenho que aprender. E além dessas questões serem uma forma de tu aprender, elas vão ser uma forma de tu revisar. Porque, pô, imagina que eu sei aqui, beleza? Eu tenho um conhecimento aqui agora para acertar. Foi um assunto que eu já estudei. Se eu fosse pesquisar aqui no meu antes, eu teria esses flashcards, mas eu sinto que eu fiquei um pouco em dúvida, eu sinto que eu não tô lembrando muito bem. Eu vou dar uma olhada aqui na solução e ela ajuda muito a tu entender. Se eu pego essa questão aqui e dou um chute aqui, e mesmo que eu acerte, beleza? Dei um chute aqui e errei. Ou eu dei um chute e acertei, mas eu não sabia dessa questão. Eu vou olhar a solução e eu vou pensar, pô, eu estudei esse assunto ou é um assunto que eu nunca vi? Às vezes até eu até confiro no meu ângulo para ver se eu realmente estudei esse assunto ou se eu realmente só esqueci. Então, se eu não estudei, às vezes a própria solução da questão, ela me ajuda com isso. Porque olha o tanto de informação. Então, a partir daqui, eu já posso fazer um flashcard sobre isso. Então, opa, atraso puberal. Retocolite ulcerativa dá atraso puberal, beleza? Então, tipo assim, eu posso, a partir daqui, já construir mais informação, adicionar ao meu resumo, beleza? Ou eu posso pegar e falar, pô, esse assunto aqui, eu não sei. Eu vou anotar sobre isso aqui, a retocolite ulcerativa. Vou anotar sobre isso aqui, porque é um assunto que eu vou ter que estudar. Essa parte aqui eu não estudei. Eu não estudei como é que é o diagnóstico da retocolite ulcerativa. Então, eu vou complementar. Apesar de eu ter estudado retocolite ulcerativa, o diagnóstico eu não estudei. Então, vou apertar aqui e vou escrever para eu estudar depois. Pode servir também como uma revisão. Então, pô, eu não lembrava
das manifestações clínicas da retocolite ulcerativa. Então, a partir daqui, ou eu olho aqui somente aqui nas resoluções, beleza? Aqui na resolução já dá muita informação, então às vezes eu nem preciso consultar o meu ranking, ou eu posso simplesmente abrir aqui e ir no meu painel, depois eu fazer o vídeo do ranking, e procurar sobre essas manifestações da retocolite ulcerativa, beleza? Então eu posso ir por aqui pelos meus cards mesmo, tem uma forma de filtrar melhor, não vou perder tempo com isso, e eu posso procurar as manifestações clínicas que tem na retocolite ulcerativa, revisando aquele assunto que eu acabei de fazer essa questão, beleza? Então, eu fiz essa questão, percebi que não sabia ou que precisava revisar, revisei imediatamente e já passo para a próxima questão. Aqui o banco de questões de estratégia MET, ele tem uma solução muito boa. Então, ele explica o assunto antes, ele explica por que cada alternativa está errada, pode pegar e aprender coisas sobre as alternativas que estavam erradas. Por exemplo, tinha marcado aqui doença de Crohn. Aí, opa, as lesões da doença de Crohn acontecem de forma descontínua. Então, eu já consegui revisar a doença de Crohn e também revisei retocolite ulcerativa. E outra função do banco de questões é te dizer o que tu tá precisando revisar, beleza? Então, pô, tô resolvendo aqui essas questões numa lista que tá aleatória, que tá todos os assuntos, e com o tempo isso vai acumulando questões, eu vou percebendo. Até mesmo se eu não tivesse uma área de meu desempenho aqui, mas o banco de estratégia média tem essa área de meu desempenho, mas mesmo que eu não tivesse, se eu não tivesse, ultimamente eu venho percebendo que nos assuntos de nefrologia eu tô indo muito mal nas questões. Então, eu percebo que eu preciso dessa revisada. Não é porque falta assunto aqui a estudar, mas sim porque eu não consigo mais lembrar dos assuntos. Então acaba errando as questões que eu não estou lembrando. Então vai ser um assunto que eu vou pegar e abrir aqui, ó, nefrologia, e começar a responder mais flashcards, porque é um assunto que eu estou precisando revisar. Então, é um assunto que eu preciso revisar globalmente. Naquela questão, na forma de questões separadas, ali uma retocolite ulcerativa, eu estou de um grande tema de doenças inflamatórias intestinais, eu revisei só um pedacinho que era o que eu precisava, que era de manifestações clínicas, beleza? Eu não vou pegar e abrir meus cards aqui e revisar tudo de retocolite ulcerativa, tudo de doença de Crohn. É muita coisa. Aquilo ali foi só uma questão. Mas se eu estiver errando muitas questões daquilo, então eu vou fazer uma revisão mais global. E o que eu tinha percebido é que na nefrologia eu estava indo mais mal. Então, o que a gente tem aqui no meu desempenho, que facilita, né, essa visualização do que eu preciso revisar, do que eu preciso melhorar, a gente tem aqui uma porcentagem de questões. Então, aqui, ó, em ginecologia, eu só acertei 60%, tá muito abaixo dos outros dados, beleza? E aí eu posso dar um maisinho aqui. Isso funciona também nos outros bancos de questões do Estratégia Médica, né? Ter esse meu desempenho, perdão, nos outros bancos do Estratégia. E aí a gente tem aqui, o que eu tô errando muito? É patologia. Olha, eu só acertei 25%. Então, é algo que ou eu tenho que aprender mais, ou eu tenho que revisar mais. Então, isso aqui é muito interessante, porque eu percebo onde eu realmente preciso focar. Porque é impossível eu estar toda hora revisando tudo. Eu vou acabar revisando coisas que eu tô indo bem. Ah, por exemplo, aqui, dermatologia. Eu tô indo muito bem em dermatologia. No objetivo de prova aqui, por exemplo, dermatologia aqui e pneumologia, eu tô 100%. Dermatologia, que eu fiz um pouco mais de questões, eu tô 76%. Esse é um assunto que eu vou deixar para revisar depois. Porque aqui eu tô indo bem. Eu preciso focar onde eu tô ruim. Eu tô ruim aqui em hepatologia. Eu tinha falado de nefrologia, mas tá 69% aqui, beleza? Não tá tão ruim, mas tá dentro dos piores aqui, ó. Cardiologia também tá muito ruim. Eu nem sabia do cardiologia aqui. Então é outro que eu preciso revisar.